Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Um tema super especial, Feng Shui na arquitetura. E para isso eu estou aqui com uma convidada bem bacana, a Bruna Demarque, uma super profissional, para falar sobre o tema. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Cantina e restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Centralis, espaço clínico de saúde e bem-estar. Lojas Regla, viva novos caminhos. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, minhas boas-vindas vão para a Bruna, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Olá, Bruna. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco de arquitetura com Feng Shui. Isso aí, Bruna. Então, para que a gente possa te conhecer um pouco mais e falar sobre esse tema que é bem especial, a gente fazer essa união, né, desse estudo do que o Feng Shui, tu vai bem explicar para nós o que ele é mais adiante no nosso programa, mas eu gostaria que tu falasse um pouco de ti como profissional. Desde quando, como que escolheu a arquitetura? Assim, eu sempre desde criança gostei dessa parte de casinha, coisa assim, né? Então, o único curso que me passou pela cabeça de fazer foi arquitetura. Certo. E daí, então, eu sou formada há quase 7 anos. Olha só. E aí eu sempre trabalhei desde a faculdade, já trabalhava fazia estágio, trabalhei com arquitetura e daí depois de formada também trabalhei em outros escritórios. E hoje em dia tenho 2 trabalhos, trabalho numa imobiliária e também com projetos de arquitetura com Feng Shui. Olha só. E Bruna, então vamos iniciar esse lado falando o que é o Feng Shui. Porque a gente ouve falar Feng Shui, enfim, a gente ouve muito essa palavra e ela parece ser tão bacana quando tu ouve de um profissional, beleza? Mas às vezes a gente ouve algumas coisas que são mitos, que também vamos falar sobre isso no programa. Porém, gostaria que tu explicasse exatamente o que é Feng Shui. O Feng Shui ele é uma técnica oriental de harmonização dos espaços, que incorporado com a arquitetura, com os projetos de arquitetura, ele traz equilíbrio entre o espaço e a pessoa que vai ocupar aquele espaço lá. Então, a gente no caso eu faço os projetos pensando nas pessoas que vão ocupar aquele espaço. Para isso, precisa saber exatamente, claro que dentro da arquitetura vocês já fazem isso, mas pensando no Feng Shui, vocês precisam saber como é a rotina da família para poder harmonizar o espaço com o Feng Shui, porque pela arquitetura eu sei que sim, porque precisa facilitar a vida das pessoas. Sim. Mas a gente sabe que, mas uma coisa aqui ficaria melhor, mas a gente precisa levar em conta a rotina dessa família? Com certeza, muito. Em primeiro lugar, sempre o que a família, a pessoa precisa no espaço e depois a gente adapta o Feng Shui àquele espaço, às necessidades da pessoa. Então a gente vai entender o momento de vida da pessoa, o que ela está passando, quais são as necessidades e o que ela busca, onde ela quer chegar. Quando a gente fala sobre esse fazer, né, como eu posso falar, né, mas enfim, integralizar o Feng Shui à nossa casa, existem objetos, coisas que a gente possa estar colocando nesse ambiente que eles têm mais energia positiva. Como é que eu posso falar sobre isso? Porque
dizer que vamos pôr um balcão aqui, vamos pôr uma pedra de mármore lá, com a pedra Zandretta, vamos fazer isso, vamos fazer, né? Vamos colocar a mesa de cá com um lustre bem legal. Mas para que eu possa entender um pouquinho mais sobre que elementos a gente precisa utilizar para fazer essa harmonização realmente. Porque simplesmente falar o que eu falei aqui é um projeto arquitetônico básico, né? Sim, com a arquitetura a gente busca organizar o espaço para não gerar... Porque no Feng Shui a gente tem alguns problemas, tanto quanto a localização de alguns objetos na casa, que geram um problema. A gente tem conceitos, por exemplo, de posição de comando, que é estar de frente para a porta. Então, tem bastante objetos na casa que a gente cuida essa posição em relação à porta de entrada. Mas também a gente usa objetos para fazer correções energéticas. Por exemplo, pode ser as plantas que trazem energia boa, né? A gente usa espelhos também. Mas, como eu trabalho com arquitetura, a gente é um passo antes. Porque espelhos, as plantas seriam correções. Então, com a arquitetura, a gente busca não gerar os problemas. Para não precisar fazer a correção depois. Ok. E como funciona realmente pensar, então, num projeto arquitetônico levando em conta o Feng Shui? Assim, quando a gente vai começar um projeto, a gente entende o momento da pessoa, o que ela precisa e baseado nas necessidades dela, que é o prioritário, a gente vai... fazer a planta, fazer o projeto e tal, mas a gente tem uma série de diretrizes do Feng Shui, que então a gente cuida, como eu falei, a localização da cama, do fogão, porque o Feng Shui ele trabalha em 9 áreas da vida, que são as 9 áreas do Bagua. O Bagua é uma grade energética, que então tem essas 9 áreas, que são amigos, trabalho, sabedoria, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, a criatividade, que são a relação com os filhos, com o futuro, e a saúde. Então, baseado nessas 9 áreas, a pessoa ela tem um objetivo. Se, por exemplo, o objetivo dela é melhorar a prosperidade, então a gente vai buscar posições, coisas que vão dar mais ênfase nessa parte. Certo. Então eu posso escolher o que trabalhar na minha casa também. Então. Isso, a ideia, o ideal é o equilíbrio dessas 9 áreas, mas não tem como trabalhar tudo. Então a gente prioriza algumas áreas antes e depois vai seguindo para as outras. A gente já vai falar então agora sobre os benefícios que ele pode trazer na nossa casa, né? No nosso ambiente. Dentro disso, eu gostaria que também tu exemplificasse algumas coisas, porque a gente não tem noção quando tu fala assim sobre o espelho, não entendi, sabe? Por que a gente precisa... Quais são os benefícios? E também eu gostaria que tu exemplificasse, né, para nós. Sim. Os benefícios do Feng Shui, a ideia é melhorar a energia do espaço para melhorar a vida da pessoa. Os benefícios eles estão relacionados, então, a melhorar o relacionamento do casal, o relacionamento com os filhos, trazer mais prosperidade, melhorar as questões de trabalho, essas coisas. E aí, exemplificando, por exemplo, o uso dos espelhos. A gente usa bastante ele para tirar bloqueios. Bloqueios são, por exemplo, uma parede em frente a uma porta. Então, a gente entende que a energia ali ela vai entrar, porque a energia entra pelas portas e janelas, mas mais pelas portas. Ela vai entrar e vai dar de cara com aquela parede ali, então ela não vai fluir livremente pelo espaço. Então, a gente colocando um espelho, ela tira essa sensação de parede, dá mais fluidez, aumenta o espaço. Então, a energia, como a gente, também vai ter essa percepção e vai entrar e fluir melhor nos espaços. Ai, que legal! E quando a gente tu falasse aqui, o posicionamento da cama, claro que para que as pessoas elas saibam exatamente tudo como funciona e deveria, elas vão precisar conversar contigo, né, e fazer um projeto da casa delas, ou para quem já tem pronto,
ver contigo quais as possibilidades de melhorar o fluxo de energia na sua casa, certo? Mas, por exemplo, tu falaste a posição da cama. A cama, como a gente passa bastante tempo, né, no quarto, dormindo, e é o momento que a gente está mais vulnerável, porque a gente não está atento, não consegue perceber o que está acontecendo no espaço. Então, a cama é um ponto bem importante que tem bastante cuidados. A gente tem cuidados em relação à posição dela, né, de estar de frente para a porta. É importante que ela... a posição dela em relação à janela também, que a janela ela gera um pouco de insegurança se a gente ficar de costas para a janela, porque a gente não consegue ver, né, o que está acontecendo fora. Também a gente cuida em relação à posição do banheiro, porque o banheiro, daí ele já é um dreno de energia, ele suga a energia do ambiente. Então também a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter quando tem o banheiro no quarto, né? Além de manter a porta sempre fechada. Então, por exemplo, se a gente tiver a cabeceira da cama na parede do banheiro, a pessoa, por ser o banheiro ter muita água, a água está relacionada com o sentimental da pessoa. Então, a pessoa vai ficar mais emotiva, porque ela está ali, no momento vulnerável, dormindo com a cabeça numa parede que tem bastante água. São cuidados assim que a gente... Não, e aí tu vê qual a importância de, para quem pode, iniciar um projeto, né? Antes, assim, quando se pensa em poder planejar o teu lugar, né? Já com visão de tudo isso. Porque é realmente bem legal. Eu acho divertido tudo isso, porque como para mim não é trabalho, eu vejo isso como algo gostoso de viver, né? Para ti é trabalho e com certeza melhorar o dia a dia das pessoas e tudo mais faz parte dele e tu deve te sentir bem por isso. Mas a gente vê pelo lado de que é legal, né? Trabalhar com isso também, ver que são coisas que têm a ver. E quando tu fizeste, por exemplo, o curso de Feng Shui, como é que eles te cativaram a ponto de dizer, sim, eu vou incluir isto, né, esse processo no meu atendimento? O Feng Shui, eu sempre simpatizei com o Feng Shui. Eu conheci ele ainda no tempo do colégio, ouvi falar, assim, muito pouco, mas, assim, achei interessante. Então, quando eu me formei, eu queria um diferencial na minha área de trabalho, que me diferenciasse, que tivesse algo a mais, mas que fizesse sentido para mim. Então, eu lembrei do Feng Shui, fui em busca, procurar cursos, estudar e conhecer mais. Durante a faculdade também já se falava sobre, talvez na faculdade ou não? Não, na faculdade nada de Feng Shui. Eu acho que o pessoal conhece muito pouco. Certo. Mas então, depois de formada, que daí eu comecei a estudar Feng Shui em 2018. E aí eu fui estudando, conhecendo, sempre, conforme eu ia estudando, eu ia aplicando na minha vida, na minha casa. Então eu comecei a perceber essas diferenças, que o que estava acontecendo na minha vida hoje tinha relação com aquilo que eu tinha aplicado no Feng Shui lá atrás. Então eu comecei a perceber essa diferença. E aí, então, que eu decidi... desde o começo, eu sempre apliquei nos meus projetos de forma discreta, né? Sem comentar as diretrizes do Feng Shui. Mas depois que eu tive essa percepção, que eu percebi que fazia sentido, eu comecei a falar, então, para os clientes, a falar o porquê de cada coisa, como, por exemplo, a cama, o fogão, assim, que nem a gente comentou. E a aceitação das pessoas com isso? Ele é pouco conhecido, né? Então, tem as pessoas, elas... Tem bastante gente que acredita, que gosta, que já ouviu falar, não entende muito bem, mas acha interessante. É como eu. Sempre ouvi falar e sempre achei muito bacana, assim, pelo pouco que eu conheço. Tem pessoas que elas não conhecem, não têm interesse. Então, tipo, mesmo assim, como eu já conheço, eu entendo, né? Então eu vou aplicar, mas não vou passar nada para a pessoa. Se ela não tem interesse, tudo bem.
Não, tá certo. E porque tem que respeitar, né? Tem quem acredita, quem não acredita, quem vê que faz diferença, né? E assim vai. Então é algo... Mas é bacana de poder falar sobre isso hoje, porque pode tirar esclarecer dúvidas de pessoas que estão em casa, já ouviram falar, mas também não têm noção muito de como realmente funciona, né? Eu gostaria que tu falasse sobre o ambiente, sobre quais os problemas gerais que tu encontra quando tu vê um ambiente já pronto ou quando também tu começa a pensar naquele lugar. Porque tem vezes que tu pode acompanhar o projeto de uma casa, é uma coisa, né? Ou o projeto de um apartamento ainda na planta é outra coisa. Agora, comprei um apartamento pronto e eu preciso resolver essas questões. Então, fazer o planejamento interno, né, pensando no Feng Shui. Para quem já tem casa pronta, já tem apartamento pronto, como funciona, assim, os maiores problemas que tu encontra? Tem bastante problemas relacionados, então, com o banheiro, como eu comentei, que ele é um dreno de energia e, na verdade, ele gera problema na maioria das áreas que o Feng Shui trabalha. Então, a gente, num projeto, quando cria o projeto, a gente evita de colocar ele naquelas áreas, mas a maioria dos projetos já estão prontos, né? Então, a gente passa curas, que são correções energéticas, né? Então, a gente tem as curas para esses problemas maiores e também a gente energiza, põe elementos que vão trazer mais energia para aquele espaço. O Feng Shui, ele trabalha também com os 5 elementos básicos da natureza: madeira, fogo, terra, água e metal. Então, dependendo, cada Gua também ele tem um elemento que representa ele. Então, se, por exemplo, o banheiro está lá na prosperidade, não é um lugar bom de estar. Então, a gente vai passar as curas para aquele banheiro e também colocar mais... Como assim? Então, vou precisar de mais entendimento em relação a isso. Por exemplo, a prosperidade pode estar no banheiro? Então, a gente aplica o Bagua na planta. O Bagua é a grade energética, que tem as 9 áreas. E, por exemplo, o banheiro não é bom, ele tá lá na prosperidade, que ele vai drenar a energia da prosperidade, do dinheiro. Então, a gente vai aplicar a cura para aquele problema e também trazer mais energia baseado no elemento daquele Gua, do Bagua. Sim. Que, no caso, o elemento da prosperidade é a madeira. Então, a gente vai usar a cor que representa o elemento madeira, que no caso é a cor verde. Então, a gente pode usar a cor verde, usar plantinhas, usar o móvel de madeira também. Então, a gente vai dar mais energia daquele Gua naquele banheiro para suprir o dreno de energia que o banheiro está fazendo. Certo. Tem algum, por exemplo, o correto seria, né? Só vamos falar do banheiro. Depois, claro, óbvio, a gente vai tirando várias dúvidas, mas enfim. No banheiro, o correto seria que tipo de energia nele? O banheiro tem a função dele e tá tudo certo. É? Ele tem aquela função de revitalizar, né? Limpeza. Isso, limpeza do corpo, da mente. Então, o banheiro, a gente só tem que tentar não deixar ele drenar essa energia. Por isso que, então, a gente sempre diz de manter a tampa do vaso sempre fechada, porque o vórtice da água ali é o que mais drena a energia, e também manter a porta do banheiro fechada, porque a energia está circulando ali no ambiente, então ela vai impedir um pouco de entrar no banheiro e levar embora. Mas e aí, por isso que a gente então coloca, a gente tenta segurar a energia e colocar mais energia dependendo do ambiente em que o banheiro está. Do lugar onde o banheiro está. Então, trabalhar com cores, com objetos, como tu bem colocaste ali sobre metal, Isso. sobre, enfim, terra, fogo, essas coisas. Né? Bom, enfim, a gente vai continuar falando sobre tudo isso, eu tô achando o máximo. Mas agora eu gostaria de agradecer alguns patrocinadores e a seguir a gente retorna. Lembrando que hoje a gente está aqui com a Bruna Demarque, Arquitetura com Feng Shui, uma forma consciente de criar lares que proporcionem qualidade de vida e bem-estar. Centralis Espaço Clínico. A Centralis oferece suporte para sua longevidade com qualidade de vida, através da cardiologia e acupuntura.
e alguns exames como ecocardiograma, holter de 24 horas, eletrocardiograma de repouso e mapa 24 horas. Casa dos Condomínios, loja de produtos de limpeza na linha doméstica, industrial, automotiva e para piscina. Passe na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis, e garanta os melhores preços. Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. A grande liquidação de inverno começou nas Lojas Regla. Descontos de até 50%. Itens femininos e masculinos selecionados pela metade do valor. Vá para Lojas Regla. Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje com o tema Feng Shui na arquitetura. Estou aqui com a Bruna Demarque, arquitetura com Feng Shui, uma forma consciente de criar lares que proporcionem qualidade de vida e bem-estar. E nós estávamos falando aqui sobre os cômodos da casa, sobre a importância de daqui um pouco já contratar alguém que tenha o conhecimento do Feng Shui ainda na base da casa, ainda e como vamos colocar o posicionamento dos banheiros, dos quartos e tudo mais. Isso já facilitaria uma vida, né, para essas pequenas correções que com o tempo precisa ser feita em locais que já estão prontos, né? Mas aqui a Bruna, ela estava falando então sobre... Eu questionei o banheiro, né? Porque ela falou, não, é um lugar que drena energia, e daqui um pouco, quando ela coloca o baguá, isso aí, e ela posiciona na planta da casa, vê que talvez ali, poxa, a prosperidade está exatamente no banheiro. Poxa, não podemos trabalhar com isso, então vamos realinhar, né? Para que a energia possa fluir de maneira... digamos, igual pela casa ou equilibrada. Equilibrada? Uhum. Ótimo. Então, Bruna, a gente falou do banheiro, mas agora eu quero que tu fale um pouquinho de cada cômodo, que são os mais importantes que a gente vai todo dia. Tipo, a cozinha. Cozinha, a gente tá todo dia na cozinha, né? Sim, a cozinha é um ponto bem importante porque ela tem o fogão. O fogão, ele representa a prosperidade da família, da casa, porque ele transforma o alimento em comida que vai dar energia para as pessoas. Então, a gente também tem bastante cuidados com o fogão em relação também à posição de comando, que é ficar de frente para a porta para conseguir ver o que está vindo por ela, né? A gente diz encarar de frente os problemas da vida. Também tem em relação, a gente cuida em relação ao posicionamento do fogão com a pia e a geladeira, porque o fogão, ele é o elemento fogo, e a pia e a geladeira é o elemento água. Então, consequentemente, a água vai apagar o fogo. Então, a gente tem alguns cuidados de posicionamento, distância entre eles dois, para não diminuir essa energia do fogo, do fogão. Então, também é bom que a gente sempre utilize o fogão diariamente para girar aquela energia ali do fogão. Também é importante cuidar dele, né? Para que ele esteja funcionando todas as bocas do fogão. Isso já ouvi falar, que não pode deixar, né, ele meio capengo, Isso, né? ele tem que estar funcionando e, de preferência, se puder usar... A gente sempre tem aquele que usa sempre a mesma boca, né? A gente se afeiçoa com aquela boca. Isso. Mas é bom usar todas, para ele gerar mais prosperidade. Olha que legal. E aí, então, a cozinha também... É mais em relação ao fogão por causa dessa questão que ele gera o alimento. Certo. Aí tem a porta de entrada da casa também é bem importante. Porque, como eu falei, a energia ela entra pelas portas e pelas janelas, mas a maioria da energia vai entrar pela porta principal da casa. Então, a gente tem que manter essa porta. Primeiro, usar diariamente a porta. Porque tem casas, apartamentos que tem a porta de serviço e o pessoal, por ser mais cômodo, entra pela porta de serviço. Mas pelo Feng Shui a gente diz que a pessoa entrando pela porta, ela vai se sentir o rei daquela casa. Então é bom entrar... Claro que de vez em quando não vai ter como, então entra pela porta de serviço. Sim, estacionar o carro na garagem, entra pela... mais fácil, né? Tá com compras e tal. Mas no dia a dia é sempre bom usar a porta de entrada principal. Então ela vai fazer
o movimento, vai deixar a energia entrar. Então a gente precisa cuidar com bloqueios, que nem eu comentei antes, de ter uma parede em frente à porta, ou mesmo algum objeto ou algum vaso de planta que impede a porta de abrir os 90 graus, pelo menos, porque ela precisa fazer todo esse movimento e deixar a energia entrar. Então a gente tem a porta de entrada, a cozinha, o quarto, que a gente já comentou, o banheiro, e a sala de estar a gente não tem assim muitos cuidados, porque ela representa ali, né, quando tu tá descansando, ou tá com os amigos, ou a convivência com os amigos. A gente tem a mesa de jantar, que também é importante usar ela diariamente. A mesa de jantar, ela representa o convívio da família. Então, quem costuma usar, por exemplo, a bancada para tomar... tudo bem se for para fazer o café da manhã, por exemplo. Mas o jantar ou o almoço, se não dá para ser os dois, um deles pelo menos, usar a mesa de jantar para fortalecer essa energia da família. Tu vê, porque geralmente, né, quando a mesa de jantar ela é a maior, a tua casa às vezes, só tem tu e o teu marido, ou se tem os filhos, mas, poxa, a gente enjambrou uma mesa menor, não tenho bancada, mas uma mesa menor na cozinha, então, na realidade, o correto é usar a mesa de jantar. A principal. A principal. Que bacana, não, porque realmente... Quantas vezes fica lá, né, tomando pó, né, só acumulando aquela... porque tá bonita, tá com um arranjo legal, tá com, né, porque geralmente pra quem tem a mesa de jantar, ela tá impecável, assim. Sim. Só que é pouco usada, então tu vê como é importante dizer que precisamos usar diariamente. Isso, a mesa, ela foi colocada ali por algum motivo, né, é pra ter a família ali ao redor, família e os amigos. Então, se tu não usa ela, tudo bem ter uma mesa menorzinha na cozinha, por exemplo, mas a mesa principal é aquela, da sala de jantar. Então, essa energia mais de convívio com a família vai estar naquela mesa. Tá certo, muito bem, muito bem. Falando sobre isso, eu te questionei sobre o corredor. Aqui em off, a gente estava conversando e eu disse, tem a ver? Tem lógica, né, dizer que é maior, que é menor, dizer que usa mais energia, menos energia? Fala um pouquinho dos corredores da casa. O corredor, assim, se o corredor é muito pequeno, ele vai ter várias portas, né? Porque daí tá tudo ali. Então, as portas, elas representam a boca da gente. Então, tendo muitas portas num espaço pequeno, pode acontecer da família ter muito bate-boca. Então, assim, também a gente precisa fazer correções para essa questão. Ou se o corredor é muito longo, então ele fica aquele espaço estreito e comprido. Então ele tem a energia tem a dificuldade de atravessar todo esse espaço. Ela vai chegar lá no final com menos força. Então, por exemplo, se tem um quarto lá no final, aquele quarto do final do corredor ele vai ter menos energia. Porque a energia ela se perdeu um pouco, ela não chegou com a força suficiente que precisava no final do corredor. Aí também para isso a gente aplica curas, por exemplo, mas uma coisa que dá para fazer nessa questão de corredor longo é decorar ele, né? Colocar quadros, fotos, coisas assim que vai distraindo até chegar lá no final. Então a energia, que nem eu comentei antes, a energia é como a gente, né? Ela vai perceber, ela vai se distrair, vamos dizer assim, e também vai convidando para ir até o final do corredor. E fluxo de ar pela casa, por exemplo, pode-se ter um lugar onde não circule muito, não ventila muito. Isso também é um problema com a energia parada? Pode-se falar que ela fica parada? Sim, energia estagnada, a gente chama. Certo. Energia parada. Sim. Então, um lugar que ele não... Por exemplo, os quartinhos de depósito. A gente vai guardando, acumulando ali, então aquilo ali vai ficando energia parada, né? A gente também não abre muita janela para ventilar, porque é só para guardar coisas ali, então a energia não vai ir até lá, porque ela não tem motivo para ir até lá. Sabe que enquanto tu fala isso, agora eu lembrei. Por isso, então, que as coisas começam a se deteriorar? Isso, ela não tem o fluxo de energia, mesmo também
como a energia ela entra pela porta, pelas janelas, ela vem junto com o vento. Inclusive, a tradução da palavra Feng Shui é vento e água. Então, o que move a energia é o vento e a água, o ar, né? Então, a circulação de ar, fazer a ventilação cruzada, também faz ter mais esse movimento de energia. Então, o quartinho da bagunça, ele vai ter energia estagnada, a energia vai estar estagnada, não vai fluir direito, então as coisas vão começar a estragar, como tu comentou. Não, porque é normal, tudo que a gente utiliza todo dia, né, fica tribom, é normal olhar que uma cortina tá bonita, que ela nem mexeu nela, mas tá lá, né, tu abre, fecha, amarra no cantinho e ela tá lá legal. A do quartinho, onde tu guarda o material e às vezes tu nunca mais usou, quando tu vai lá, pegar lá no canto, ele tá empoeirado, ele já começou a perder a cor, a tinta, a cortina tá meio amarelada. Exatamente, ele perdeu, não tem uso, então ele não tem essa energia, a função da cortina, por exemplo, que está sendo aberta e fechada, ela não vai estar, então ela não vai ter o movimento, não vai ter energia ali que flui, normal. Então é importante tudo que a gente tem em casa estar em uso. Sim. Senão a gente tira de casa. Sim, Ou não. Sim, as pessoas que guardam muita coisa, né, fica além de começar a criar bloqueio, porque a circulação vai começar a ficar pequena, não vai ter como passar ali, vai ficar aquela energia parada, né, muita coisa e mesmo a gente guarda tanta coisa que a gente nem lembra que tem, né. Isso é a maior verdade. Eu nem tenho quartinho da bagunça pra saber disso. Mas às vezes aqueles móveis que a gente tem profundos, que a gente coloca lá no fundão, aquela coisa que a gente... isso aqui eu não costumo usar, né? Então, porque eu moro em apartamento. Pra quem mora em casa, que é sempre muito bom, também ter uma casa que tu tem mais espaço e tudo mais, mas tu tem como acumular mais coisa também, né? Exatamente. Mas assim, eu vejo que às vezes, poxa, aquele eletrodoméstico que eu ganhei de casamento, por exemplo, eu que sou casada há bastante tempo, ainda se dava, né, coisas. Ele tava lá no fundão e eu nunca tinha usado. Quando eu olhei, ele já tava amarelado, o branco tava amarelado. Eu disse, eu nunca usei? Como é que tá amarelado desse jeito? Eu nunca usei. Exatamente. Né? Então, tu vê como é interessante, então, essas colocações, que o que a gente tem que usar. Isso. Se não, despache. Isso, tu passa para outra pessoa que pode ser mais útil, né, para outra pessoa, Claro. Porque se tá ali, tu nem lembra que tem, não é uma coisa que vai te fazer falta. Sim, verdade. Tu vê. E antes de nós falarmos sobre os mitos e também falar um pouquinho mais sobre que probleminhas que podem gerar dentro de cada, né, se tem mais alguma colocação que seja bem importante. Então, agora eu vou chamar o nosso bloco Conheça Seus Direitos para uma dica bem especial e vamos ver quem é o convidado de hoje. Olá, audiência da Conecta Mais Web TV. Eu agradeço a oportunidade de ocupar este espaço e hoje trago a vocês informações acerca de um benefício de extrema relevância à comunidade. Trata-se do BPC-LOAS, ou Benefício de Prestação Continuada. Este benefício é pago às pessoas com deficiência ou aos idosos acima de 65 anos. Além destes requisitos, também é necessário preencher o requisito da renda mensal. Esta renda mensal, conforme a lei, precisa ser inferior a 1/4 de salário mínimo per capita. Todavia, esta previsão legal, referente propriamente à questão da renda, é mitigada no âmbito judicial. Portanto, caso você tenha algum benefício indeferido perante o INSS, seja pela ausência de comprovação da deficiência, seja pela questão propriamente da renda, eu sugiro que você procure um advogado de sua confiança para verificar acerca dos seus direitos. Por hoje é isso, agradeço mais uma vez a oportunidade, muito obrigado. Então voltamos com o nosso tema de hoje, Feng Shui na arquitetura, agradecendo a nossa dica, né, que ela é sempre muito especial, né, sempre são ótimos profissionais que estão aqui convidados para nos deixar essas dicas bem importantes.
Voltamos, Bruna. Falando sobre arquitetura e Feng Shui, a gente já fez várias colocações que eu achei elas bem legais, mas tem alguma consideração a mais sobre os probleminhas que a gente possa evitar ali com a nossa casa dentro de tudo que foi falado? Que na realidade tem também, né? E pode ter consultar depois, mas enfim... Também tem a questão de bloqueios. Por exemplo, o que a gente comentou de corredor longos. A gente pode acontecer de colocar um aparador ali para deixar ele mais bonito, ou uma planta, só que se o corredor for muito estreito e a gente colocar isso, vai gerar um bloqueio, que também vai impedir a energia de fluir. Então, a gente cuida os bloqueios em relação às circulações. Ao redor da mesa também precisa ter essa circulação, né? Não ser bloqueada. Ao redor da mesa, então ela não pode estar encostada num lado? Não é bom, porque Não. a energia não vai circular ali, não vai completar o círculo, né? Ela vai chegar ali na parede e vai parar. Olha só, porque geralmente, né, geralmente não, muitos lugares tem bastante espaço, outros lugares que tem menos espaço, deixa encostadinha, tu puxa ela quando tu vai utilizar. Mas é como a gente comentou lá no começo, depende muito da questão da família, do espaço. Tem locais que não tem o que fazer, e a mesa precisa ficar encostada, então fazer o melhor que dá para aquele espaço, para aquele momento, então, né? Certo. Então, essa questão de bloqueios em relação, então, às circulações, corredor, as portas, tanto a porta de entrada quanto qualquer outra porta também dos quartos, da cozinha, se tiver. Manter a circulação e as portas sempre livres para que a energia possa fluir. Ah, olha só, adorei a dica. E agora vamos falar sobre os mitos, porque a gente ouve, então, conhecendo pouco, muita gente ouve pelo mito mesmo, né? Conheceu pelo mito. Então, tu pode nos falar um pouquinho sobre os mitos do Feng Shui? Sim. Como o Feng Shui, ele é uma cultura milenar, né? Ele tem mais de 4.000 anos. Mas no Ocidente, ele chegou na década de 80, por aí. Então, ele é novo para nós, né? Então, se conhece pouco e tem gente que conhece só, como tu comentou, os mitos. Tem muita gente... Achando que é verdade, né? Isso. Tem gente que diz assim que Feng Shui é pra gente rica, que só funciona para pessoas que têm dinheiro. Mas isso não é verdade, porque a gente não precisa, então, como a gente comentou, fazer o projeto desde o começo com o Feng Shui. A gente pode fazer a consultoria, que é onde a gente identifica as energias, os problemas e aplica as curas, soluções. Às vezes, mesmo só mudar a cama de local já vai ajudar bastante, então não precisa fazer reformas, né? Então não é uma coisa que envolve tanto dinheiro. Então ele serve para qualquer pessoa. Tem também a questão que dizem que é relacionada à religião. Só que ele serve para qualquer cultura, qualquer crença, independente do que a pessoa acredita. A gente trabalha de uma forma mais técnica com o Feng Shui, né? A gente trabalha a questão dos ambientes, dos móveis, então não tem tanta relação pode ter baseado no que a pessoa acredita. Então, se para aquela pessoa tem uma imagem que ela gosta, que ela é importante para ela, então a gente vai incluir no Feng Shui nessa imagem. E tem também a questão de cores. Tem bastante gente que acha que Feng Shui é só relacionado a cores, a decoração. Sim. Mas o Feng Shui, ele abrange bem mais que isso. Ele pode estar... a gente trabalha do macro para o micro. Por exemplo, o macro em relação à localização do terreno na cidade, a relação com as ruas, o fluxo dos carros, né? Depois vai para o terreno, para a construção, até a decoração. Então, as cores, elas entram nessa parte mais de complementar a energia. A gente usa, não é só o uso das cores, então o Feng Shui ele é bem mais amplo, mas as cores fazem parte do Feng Shui. Elas auxiliam. Isso, exatamente. E mito, o que pode ser mito mesmo de dizer? Claro, tu falasse agora das cores, que a gente acredita, então que só mudando uma cor é o suficiente. Então não é isso, tem todo um estudo para que a gente chegue nisso. Agora, eu vou falar de plantas, né? A gente sabe que tal planta é para isso, tal planta é para aquilo. Dizem que é boa para
Como tu vê isso, por exemplo, assim, essa casa ela precisa mais de paz, e aí eu vou comprar um lírio da paz, isso tem a ver? As plantas, assim, a gente entende que não tem como uma planta ter uma energia ruim. A planta sempre vai ser boa. O que a gente tem alguns cuidados, por exemplo, com a espada de São Jorge. Ela é uma planta de proteção, então é bom que ela fique perto da entrada. Melhor que seria que ela ficasse da porta para fora, que daí ela protege a energia que vai entrar ali. Mas se acaso não tem como ficar em apartamentos, né? Não tem como tu colocar fora, tu bota próximo da entrada. Então ela vai fazer essa proteção. Tem também a questão que dizem que o cactus não é bom dentro de casa por causa que ele tem os espinhos. Mas os espinhos do cactus, ele serve para proteção da planta. Então depende como a pessoa vê, qual é o sentimento da pessoa em relação àquela planta. Se a pessoa vê aqueles espinhos como uma ameaça, então realmente não é bom ela ter dentro de casa. Mas se não vê, não tem problema algum ter o cactus dentro de casa. A gente tem também em relação à samambaia, porque a samambaia é uma planta pendente. E daí dizem assim, como é uma energia que cai, não é bom. Mas também não tem único lugar que a samambaia realmente não é bom. A samambaia ou qualquer outra planta pendente, que é no guá do sucesso, porque o guá do sucesso, ele tem o elemento fogo, e o fogo é uma energia ascendente para cima. Então, a planta pendente vai tirar um pouco dessa energia. Mas se não, em qualquer outro espaço também é bom ter as plantas pendentes. Tá certo. E tem uma outra planta, assim, que não se fala muito, o bonsai. Ele é uma planta que ele foi estagnado o crescimento dela, né? Então, essa realmente a gente tem um cuidado de colocar dentro da casa, porque como é uma planta que foi impedida de crescer tudo que ela queria, então é uma energia mais contida. Então, se puder não ter, deixar pro lado de fora é melhor. Olha só, que dica, porque até a gente acha bonita bonsai, né? É muito bonitinho. Então, que bonito para ter, né? Num lugar específico, junto com as outras plantas, ou, né, numa estante, ou por, né? Mas que bacana a gente poder saber que é. Então, esse é bom, então, para quem talvez more num lugar fechado, fica mais para área de serviço, fica mais para uma sacada, fica mais para a parte de fora. Deixar então, mais. Mas também, se acaso tiver e gosta, depende também da relação da pessoa com aquela planta. Tudo bem, porque é um ser vivo, né? Isso, então exatamente. é por isso de não ter energia ruim. Isso. O que é indicado, o que não é indicado, tão indicado, assim. Então é bom cuidar. Que bacana. Agora nós vamos para mais um agradecimento aos meus patrocinadores e a seguir a gente retorna com esse programa algo mais super especial. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti. Nos supermercados Lorenzetti você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, temos o sábado do churrasco. Vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba. Inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Cantina e Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Conheça a nova linha de bebidas. Voltamos com o programa Algo é Mais de hoje com o tema Feng Shui na arquitetura. Estou aqui com a Bruna Demarque, Arquitetura com Feng Shui, uma forma consciente de criar lares que proporcionem qualidade de vida e bem-estar. E por tudo que já conversamos aqui, a gente viu o quanto especial é poder abrir essa porta de conhecimento para talvez ter uma aplicação de Feng Shui na tua casa, né? Na aplicação do Bagua, que a Bruna já colocou, né? Que é só quem realmente conhece, sabe de todo estudo, como funciona, vai poder realmente entrar na tua casa e fazer um bom trabalho com isso, né? A gente falou já sobre mitos, que por vezes a gente acredita que uma coisa não é boa e
e daqui um pouco então depende onde vai ser posicionado. Claro que tem coisas que podem auxiliar mais, outras menos, então é por isso que tem que ter alguns cuidados. Não é só mudar a cor de uma parede que tá bom, né? Então também já foi falado sobre isso. E agora vamos falar sobre mais algumas dicas, Bruna, para melhorar o lugar, a casa das pessoas, o ambiente de trabalho das pessoas. Isso, então, como a gente já comentou, sobre os bloqueios, sobre deixar a energia fluir, todos os cuidados, reforçando todos os cuidados que a gente precisa ter com o fogão, de usar ele diariamente, manter ele em funcionamento, o banheiro também, deixar ele com a porta fechada, a tampa do vaso, cuidar questões de infiltração e vazamento, né, que são perdas de energia. E o quarto, esses são os pontos que a gente mais... cuida. Isso, que a gente mais cuida porque eles geram problemas maiores. Então, eu coloco bastante atenção nesses pontos, porque resolver esses problemas depois em consultoria, com curas, é uma coisa que exige mais, tanto do espaço quanto da pessoa que vai ocupar aquele espaço. Então, a gente tenta... E vamos dizer que eu precisaria de mais proteção, né? Por exemplo, eu quero proteger a minha família mais. Então, uma dica que tu dá aqui, que é legal, além de pôr a espada de São Jorge, que tu já falasse sobre pôr no lado de fora, mas uma proteção geral da família, o que eu poderia estar anexando na minha casa, por exemplo? Tem aquele baguá, que é o hexágono de 8 lados com um centro, que costuma se colocar em cima da porta. Então é bom ter esse... Mas aí a gente tem 2 baguás. Tem o baguá do céu anterior e do céu posterior. Então, para fazer essa proteção, é bom que seja o baguá do céu anterior, que vai proteger a energia que vai entrar na casa. Vai deixar só a energia boa entrar. Então, a gente pode chegar numa casa onde vende esses produtos mais místicos e tudo mais. Exatamente. E aí eu peço o baguá do sol... Do céu anterior. Do céu anterior. Isso, que faz a proteção. E que faz, porque daí o posterior faz o quê? O posterior, daí é o que a gente aplica na planta. Na planta. Porque ele vai mais pro lado físico. Então, um é para fazer a proteção energética e o outro a gente aplica na planta baixa. Olha só que legal, que bacana. E mais alguma coisa, melhorar a saúde da família, talvez? Aí a saúde é uma área que ela faz relação com todas as outras. Então, sempre é melhor o equilíbrio, né? O guarda da saúde é o guarda do centro. Então, a gente consegue, assim, mais ou menos localizar o centro da casa. E para o guarda da saúde não é bom ter muita planta ali. Porque o guarda da saúde ele é representado pelo elemento terra. E as plantas exigem muito da terra. Então, vai tirar energia. Pode ter planta, com certeza, né? Porque é um ser vivo. Mas cuidar com o excesso. Tá certo, muito bem. E para mais dicas, que entre em contato diretamente com a Bruna Demarque, que vai saber falar mais sobre, né, toda a tua casa. E de acordo com a planta de cada um vai ter, né, o que usar mais, usar menos, né, o que estar adequando. E falar sobre esse teu tema, né, que a gente falou aqui sobre arquitetura com Feng Shui. Uma forma consciente de criar lares que proporcionem qualidade de vida e bem-estar. Assumiu isso de vez e é esse o trabalho que a Bruna oferece. Sim, é uma forma consciente de criar lares, porque a gente, conhecendo toda não, porque é bem complexo, mas conhecendo o Feng Shui, a gente entende que cada decisão de projeto vai influenciar naquele espaço, na vida daquelas pessoas. Então, a gente começa a ter mais cuidado na hora de projetar, pensando não só no espaço físico, mas no espaço energético também, que vai fazer diferença na vida daquelas pessoas. Tu vê. Então, tudo isso faz sentido. E para quem fez sentido, né? Que procure um profissional. E aqui a gente indica a Bruna, porque tem todo esse conhecimento, todo esse estudo, porque realmente, se é algo para fazer bem, não tem por que dizer que não, né, Sim, Bruna? Exatamente. Eu vejo que tudo que vem para auxiliar, né, tá valendo. Então, é uma forma de realmente fazer algo melhor para ti, para tua família no dia a dia, né?
Bruna, considerações sobre o programa de hoje, né? Quer deixar algum recadinho pro pessoal em casa? Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco mais do Feng Shui para o pessoal conhecer, quem já ouviu falar e não conhece direito, ou quem nunca ouviu falar, então se interessar, né, pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar, tirar dúvidas. Maravilha, isso aí. Então, Bruna, deixa o teu @, pro pessoal em casa, para quem não conhece o teu trabalho, para que possa entrar nas tuas redes. O Instagram, então, é @arq, ARQ, de arquitetura, Arq Bruna Demarque. Maravilha, então, Bruna. Muito obrigada por todas essas dicas. Nossa, eu já vou ir para casa pensando um pouco diferente, assim. Acho que foi algo que, para mim, acrescentou muito, para quem tem casa também. Com certeza deve ter sido algo bem bacana. E qualquer dúvida, chama a Bruna, tá, pessoal? Então, agradecendo a ela, agradeço a vocês que estão em casa. Gostaria novamente de citar os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. Eu aqui visto Regla em todos os programas Algo a Mais. Centrales, Espaço Clínico, Saúde e Bem-Estar. Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Tudo para tua casa ou condomínio, aproveita. Preços especiais. Cantina e Restaurante Mascaron. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. E Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Um abraço e até o próximo!